Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, o IMTTRB, no YouTube. Pois bem, neste vídeo exploraremos as promessas da lei de Deus, enfocando a relação entre bênção e maldição, conforme apresentada em Deuteronômio 27 e 28. Esses capítulos não apenas descrevem os resultados da obediência ou desobediência à lei, mas também nos mostram como a justiça divina molda a história e a sociedade. Vamos analisar como as implicações dessas promessas permanecem relevantes, não apenas para o povo de Deus, mas para toda a humanidade, destacando o papel ético e espiritual da lei em nossas vidas. Bem, os capítulos 27 e 28 de Deuteronômio oferecem um retrato claro das implicações da lei de Deus, mostrando como a obediência resulta em bênçãos e a desobediência em maldições. Essas passagens enfatizam que a relação do homem com a lei divina é central para a sua experiência de vida, tanto individual quanto comunitária. Aqui, as bênçãos e maldições não são apenas resultados naturais de escolhas humanas, mas manifestações da justiça divina que governa todas as coisas. Os conceitos de maldição, banimento e anátema apontam para a ideia de que algo ou alguém é devotado à destruição por ordem de Deus. No contexto bíblico, esses elementos têm um propósito ético claro: preservar a pureza da fé e proteger a aliança do povo de Deus. Quando aplicados, como no caso das maldições mencionadas em Deuteronômio 27, seu objetivo é confrontar o pecado e garantir que a justiça divina seja mantida. Na Igreja, o conceito de maldição aparece na forma de excomunhão, que visa preservar a santidade do corpo de Cristo e proteger os fiéis de influências destrutivas. Esse princípio, segundo Harper, é ético em sua essência, refletindo a necessidade de uma religião bem definida em seus compromissos e padrões morais. Quando uma sociedade abandona a fé bíblica, ela não elimina o conceito de proibição, ao contrário, transfere-o para novos alvos. No início do século XX, Harper já observava que a dor e o sofrimento estavam sob proibição no humanismo emergente. Hoje vemos que a guerra, a pobreza, a discriminação e até os cristãos ortodoxos são frequentemente alvos de exclusão e legislação em uma sociedade secularizada. Essa mudança reflete a incapacidade do humanismo de oferecer uma base moral consistente. Sem a lei de Deus, o humanismo busca criar seu próprio código moral, muitas vezes contraditório e incapaz de sustentar uma sociedade justa e próspera. As promessas de bênçãos para os obedientes e maldições para os desobedientes permanecem atemporais. A história humana demonstra que nações que, mesmo sem reconhecerem a Deus, aplicam princípios da lei em áreas como justiça, família e o uso responsável dos recursos, prosperam até certo ponto. Por outro lado, aquelas que rejeitam esses princípios inevitavelmente enfrentam decadência e destruição. Essa dinâmica aponta para uma verdade espiritual mais profunda.
A lei de Deus é universal e abrange toda a criação. A obediência a ela resulta em ordem, paz e prosperidade, enquanto a rebelião traz caos e julgamento. Isso é particularmente evidente no contexto da Igreja, que é chamada a viver em fidelidade à lei como um testemunho da soberania de Cristo sobre todas as coisas. Harper observou que a Igreja, ao ceder ao espírito da época e se tornar mais tolerante com os padrões do mundo, compromete sua identidade e missão. Essa indulgência resulta na perda de relevância moral e espiritual, permitindo que o humanismo domine o espaço público. Assim, a Igreja é desafiada a recuperar sua fidelidade à lei de Deus, reafirmando o rigor ético e a relevância prática da palavra. Deuteronômio 27 e 28 nos lembram que a lei de Deus não é apenas uma coleção de regras, mas uma expressão do caráter justo e santo do Criador. As bênçãos e maldições associadas à lei são demonstrações de sua soberania e de seu compromisso em governar o mundo com justiça. Para a Igreja e para a sociedade, reconhecer e obedecer à lei divina é o caminho para a verdadeira prosperidade e bênção. Deuteronômio 27, 15 a 26 apresenta um conjunto de maldições que ilustram a abrangência e a profundidade da lei de Deus. Essas maldições não apenas identificam transgressões específicas, mas também estabelecem um padrão moral absoluto que transcende a cultura e o tempo. Ao abordar essas 12 maldições, é essencial destacar seu significado teológico e ético, bem como sua relevância prática para a Igreja e a sociedade. Toda sociedade precisa de limites morais e éticos. A questão crucial, porém, é determinar quais padrões serão utilizados para estabelecer essas proibições. Em Deuteronômio 27, vemos que as violações da lei de Deus, e não das leis humanas arbitrárias da Igreja ou Estado, são o verdadeiro fundamento para as proibições que definem o certo e o errado. A lei de Deus, ao contrário das leis humanas, reflete sua santidade e justiça imutáveis. As 12 maldições pronunciadas no texto de Deuteronômio 27, 15 a 26, tem como objetivo cobrir todos os aspectos da vida moral, social e espiritual do povo de Deus. Elas representam uma totalidade, abrangendo desde pecados ocultos até ações públicas. Vejam, violação do segundo mandamento, verso 15, aponta para o pecado da idolatria, mesmo em segredo, sublinhando que Deus vê o oculto. Desrespeito aos pais, versículo 16, mostra a importância da autoridade familiar como base para a ordem social. Remoção de Marcos, versículo 17, trata da justiça na posse da terra e na economia. Desencaminhar os cegos, versículo 18, enfatiza o dever de não fazer o cego errar o caminho. Perverter a justiça, versículo 19, destaca a proteção de grupos marginalizados como estrangeiros, órfãos e viúvas. Incesto com a madrasta, versículo 20, condena violações das relações familiares ordenadas por Deus. Bestialidade, versículo 21, rejeita práticas imorais que distorcem a ordem natural. Incesto com irmã ou meia-irmã, versículo 22, reitera os limites divinos, os limites estabelecidos por Deus com
com relação a atos sexuais. Incesto com a sogra, versículo 23. Reflete a seriedade da pureza sexual na família. Assassinato, versículo 24. Afirma o valor da vida humana como criação e concessão de Deus. Suborno para homicídio, versículo 25. Expõe a corrupção que leva à injustiça e à morte. Negligência à lei, versículo 26. Resume a necessidade de submeter toda a vida à lei divina. Essas maldições não se limitam à nação de Israel, mas refletem os padrões éticos universais de Deus. A negligência à lei resulta em julgamento divino, enquanto sua obediência traz bênção e prosperidade. Para a igreja, isso implica viver como um povo separado, testemunhando a santidade de Deus em todas as esferas da vida. Embora muitas culturas modernas rejeitem os padrões bíblicos, elas inevitavelmente criam seus próprios sistemas de proibição, definindo suas leis, baseados em princípios humanistas ou não bíblicos. Essas substituições, porém, são inconsistentes e incapazes de promover verdadeira justiça e paz. Somente a lei de Deus oferece um fundamento moral sólido para a vida pessoal, comunitária e nacional. As 12 maldições de Deuteronômio 27 são um chamado para a fidelidade à lei de Deus, mostrando que ele é o padrão último de justiça. Para a igreja e para a sociedade, reconhecer a autoridade da lei divina é essencial para evitar o caos moral e espiritual e para experimentar as bênçãos de viver sob o senhorio de Cristo. Deuteronômio 28 é um dos capítulos mais importantes das Escrituras para compreender as bênçãos e maldições relacionadas à obediência ou desobediência à lei de Deus. Esse texto apresenta um retrato claro da relação de aliança entre Deus e seu povo, destacando que a obediência à lei não é apenas um requisito moral, mas também uma expressão de fé e confiança no caráter e nas promessas divinas. O princípio fundamental em Deuteronômio 28 é que as bênçãos e maldições decorrem diretamente da obediência ou desobediência à lei de Deus. Nos versículos 1 e 15, vemos que o cumprimento dos mandamentos resulta em bênçãos, enquanto a rejeição deles conduz às maldições. Essa estrutura reflete a aliança condicional estabelecida entre Deus e Israel, na qual a fidelidade à lei é o caminho para a vida, prosperidade e sucesso. A obediência à lei de Deus não é legalista. Ela é uma manifestação de fé na fidelidade de Deus. Como afirmou o teólogo Meredith G. Klim na obra Tratado do Grande Rei, a obediência permite que Israel prospere em todas as esferas da vida, incluindo o relacionamento com Deus, que é a fonte última de toda bênção. Essa ideia é reforçada pelos Salmos 37 e 22, que destacam que os mansos, aqueles moldados pela obediência a Deus, herdarão a terra e experimentarão a abundância da paz. As bênçãos descritas em Deuteronômio 28, 3 a 14, abrangem todos os aspectos da vida: cidade e campo, saúde e fertilidade, economia e segurança. Essas promessas não apenas asseguram uma vida abundante, mas também reforçam o conceito de que a prosperidade de Israel depende de sua aliança com Deus. Esse ponto é central para entender o pós-milenismo, pois sugere que a obediência ao governo de Deus traz renovação e transformação cultural.
As maldições ocupam uma porção significativa do capítulo, versículos 15 a 68, detalhando as consequências devastadoras da desobediência ou estar fora da aliança do povo de Deus. Elas incluem derrota militar, pobreza, fracasso econômico, doenças e exílio. Esse contraste ilustra que a lei não apenas define o bem e o mal, mas também governa os resultados práticos da fidelidade ou obediência. As promessas e advertências de Deuteronômio 28 são ecoadas nas palavras de Jesus, especialmente em Mateus 5,5, onde ele declara que os mansos herdarão a terra. Essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento revela que a obediência à lei, mediada pela fé em Cristo, continua sendo o caminho para experimentar as bênçãos do reino de Deus. As bênçãos e maldições são soberanas e irresistíveis, refletindo a doutrina bíblica de que Deus governa todas as coisas. A lei de Deus, portanto, não é apenas uma norma moral, mas também um instrumento pelo qual ele administra a história, recompensando a fidelidade e punindo a rebeldia. Deuteronômio 28 é um lembrete poderoso de que a lei de Deus é o fundamento para uma vida próspera e abençoada. Sua rejeição, por outro lado, traz maldição e morte. Para os cristãos, isso ressalta a necessidade de viver em submissão ao senhorio de Cristo, reconhecendo que fé e obediência andam de mãos dadas. Essa perspectiva teonômica destaca que a transformação individual e cultural ocorre à medida que a lei de Deus é aplicada em todas as esferas da vida. Deuteronômio 28, 2 e 15 apresentam um princípio fundamental da soberania divina em relação às bênçãos e maldições, afirmando que ambas seguem como consequências irresistíveis da obediência ou desobediência à lei de Deus. Este texto destaca que o homem não possui controle sobre as consequências de sua escolha, mas apenas sobre a decisão de obedecer ou desobedecer. Assim, Deus, em sua soberania, determina os meios e os fins, cumprindo suas promessas conforme sua vontade. Os versículos deixam claro que tanto as bênçãos quanto as maldições virão sobre ti e te alcançarão. Isso reflete a natureza inescapável das consequências que fluem da relação de aliança com Deus. Essa irresistibilidade sublinha a soberania divina, que governa todos os aspectos da criação e da história. O Salmo 47,4 reforça essa ideia ao declarar que Deus escolhe a herança de seu povo, indicando que ele é o autor das bênçãos da qual desfrutamos. O texto aponta para a conexão entre ouvir a voz de Deus e a manifestação de suas bênçãos ou maldições. Essa relação de causa e efeito está fundamentada na aliança mosaica, mas também encontra confirmação no ensino de Jesus Cristo, que declara: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Mateus 7,24. A obediência não é meramente um ato moral, mas uma resposta de fé ao senhorio de Deus e ao reconhecimento de sua de sua lei, reconhecimento de sua lei como a base da vida. A referência ao ensino de Jesus em Mateus 7, 28 a 29
destaca sua autoridade única como o legislador divino. Enquanto os escribas interpretavam a lei, Jesus falava como seu autor, reafirmando os princípios de Deuteronômio 28 em suas bem-aventuranças e outros ensinamentos. Ele não apenas confirmou a validade da lei, mas também revelou sua aplicação em um nível mais profundo e abrangente. As maldições começaram na queda, enquanto as bênçãos já eram evidentes no Éden e continuaram em toda a história onde houve obediência. Isso reflete o padrão bíblico de bênçãos associadas à fidelidade e maldições vinculadas à rebeldia, como exemplificado em Gênesis 3 e ao longo da história de Israel. Este princípio teológico continua relevante para os cristãos, enfatizando que a obediência à lei de Deus é inseparável da fé. A bênção prometida por Cristo de herdar a terra, Mateus 5,5, é a continuidade da promessa de Deuteronômio 28, aplicável àqueles que vivem sob seu senhorio. A soberania de Deus sobre as bênçãos e maldições reafirma que a obediência à sua lei é central para a vida do crente. Não há neutralidade diante da lei de Deus. Ouvir e obedecer é o caminho para a bênção, enquanto ignorar e desobedecer conduz à maldição. Essa realidade bíblica aponta para o papel contínuo da lei na vida cristã, sob a autoridade de Cristo, o legislador e redentor. Bem, devemos então ter a reflexão sobre a relação do homem com as bênçãos e maldições da lei de Deus, destacando a inclinação humana de moldar essas consequências segundo sua própria vontade, enquanto ignora a soberania divina e a integridade da lei. A natureza criada do homem exige um mundo regido por leis de causalidade. Como ser moral e racional, o homem anseia por justiça, mas, devido à queda, ele busca impor suas próprias condições sobre como as bênçãos e maldições devem ser distribuídas. Isso é exemplificado por atitudes como aqueles que tratam Deus como um parceiro de suas negociações, esperando bênçãos em troca de promessas egoístas. Esse comportamento reflete a tentativa humana de subverter a ordem divina, resultando inevitavelmente em julgamento. Deuteronômio 27:26 declara: Maldito aquele que não confirmar todas as palavras desta lei para cumpri-las. Esse princípio enfatiza que a lei de Deus é um todo indivisível e qualquer transgressão, por menor que seja, coloca o homem sob a maldição. Tiago 2,10 reforça essa ideia, afirmando que quem tropeça em um único ponto é culpado de todos. Essa perspectiva refuta a tentativa de parcialidade moral, comum tanto entre criminosos quanto entre pessoas religiosas do meio eclesiástico, que procuram justificar sua conduta em áreas específicas enquanto negligenciam outras. O texto também aponta que a maldição da lei é inescapável para aqueles que não cumprem sua totalidade. Essa realidade sublinha a incapacidade humana de alcançar justiça por seus próprios méritos. Somente pela graça de Deus, por meio de Cristo, é possível escapar da maldição. Gálatas 3,13 afirma:
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A hipocrisia moral entre criminosos e religiosos destaca que a parcialidade na obediência à lei é insuficiente. Assim como um ladrão não está isento por não ser assassino, nenhum homem pode reivindicar justiça diante de Deus ao guardar parcialmente sua lei. A integridade da lei exige obediência total, algo que só Cristo cumpriu perfeitamente. Mateus 5, 17 e 18. Este princípio é relevante para a ética cristã, especialmente no contexto teonômico, que reconhece a lei de Deus como normativa para todos os aspectos da vida. A tentativa de moldar a moralidade segundo critérios humanos, seja na esfera individual ou coletiva, é uma afronta à soberania divina e uma rejeição do senhorio de Cristo. A relação do homem com a lei de Deus é uma questão de vida e morte, bênção ou maldição. A tentativa de manipular ou negociar com Deus reflete a rebelião da humanidade e resulta inevitavelmente em julgamento. Somente por meio da submissão à soberania divina e pela fé em Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar, podemos experimentar as bênçãos prometidas por Deus. A lei permanece como padrão absoluto de justiça, revelando tanto a santidade de Deus quanto a necessidade de redenção. Em resumo, a lei de Deus é indivisível e exige obediência plena, destacando a incapacidade humana de alcançar justiça por seus próprios méritos. O homem, em sua natureza caída, tenta moldar as bênçãos e maldições conforme seus próprios desejos, mas isso resulta em julgamento e não em favor divino. Cristo, ao cumprir perfeitamente a lei, se fez maldição em nosso lugar, oferecendo a única solução para a condição humana. Portanto, é essencial que reconheçamos a soberania de Deus e nos submetamos a Ele em todas as áreas da vida, vivendo em obediência e gratidão por sua graça redentora. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui no final. E peço que deixe o like, comente no vídeo e compartilhe com outras pessoas. Bem, vamos então ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.